grande interesse que a gente possa crescer e melhorar cada vez mais. Bom, eu sou José Eduardo Ribeiro de Carvalho, sou engenheiro aposentado da CSN. Minha carreira foi toda aqui no Centro de Pesquisa, e concluí a minha carreira na CSN como gerente de desenvolvimento de recursos. E sou conselheiro CREA a partir de 2024. Eu fui mandado para ser conselheiro de CREA, indicado pela Associação de Engenheiros da Alta Ajuda, da qual também faço parte do Conselho Deliberativo. Eu atuo aqui em substituição ao Márcio Lins, que hoje eu ocupo o cargo de diretor executivo da área de siderurgia, no Departamento de produção, e assumi recentemente esse cargo e certamente tem pedido muito fácil, porque outros lugares, muito demandado dentro da diretoria de produção da CSN. Então, me indicou para substituí-lo aqui. Também me sinto bastante honrado por poder participar do Conselho de Desenvolvimento Urbano da cidade de Volta Redonda. Aqui pode surgir uma empresa, estabelecer políticas públicas a partir de propostas. Eu sou bastante honrado em poder participar desse conselho. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Geraldo Luiz Barbosa, sou do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, diretor atualmente do Estado Nacional, fazendo parte da diretoria nesse trimestre. E estamos aqui representando a nossa diretoria, porque hoje os nossos titulares não podem estar presentes, porque está devido à reunião do Rio de Janeiro, da negociação coletiva, com os sindicatos dos magos, e também uma eleição que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Então, estamos participando desse evento e vamos estar aqui, designou para que pudesse estar aqui representando, nesse momento, porque eu sou o suplente do senhor Sebastião Monteiro, que é o titular nosso da pasta. Você é o senhor Zé Monteiro, eu sou o suplente. Então, eu estou aqui hoje apenas para colaborar, representando o sindicato da Construção Civil de Volta Redonda, que eu sou. Obrigado. Eu me chamo Marcele, nós trabalhamos no Furman, eu e a Melissa, e viemos aqui também, assim, com muita alegria e muita honra para participar dessa reunião com vocês. Meu nome é Melissa Vieira, sou arquiteta urbanista, sou uma Marcele disse, eu tinha do Fundo Comunitário de Volta Redonda, trabalhei lá há 3 anos, e é isso, vai ser uma honra estar. Mais alguém, gente? Uma salva de palmas. Alvia, eu quero fazer uma marcação. Eu estive fora, por 4 vezes, contado com o Redonda. E a minha suplente, no problema de saúde na família, mas dela agora com uma parte de quimioterapia. O Ronaldo até conhece a Cecília, Estabete. E aí, eu não pude comparecer, claro. Né? Então, agora que a Sandra me falou desse documento, eu não recebi esse documento, a Conceição parece estar na mesma situação também, não recebeu o documento de substituição. Não é fácil no movimento comunitário, você sabe que é um trabalho voluntário, achar pessoas para participar de reuniões em horário que muitos estão trabalhando. Tá? E uma outra coisa que eu queria questionar é, primeiro, pedir desculpa pela ausência, sabe que eu não falta, as capacitações eu estava todas elas aqui, não faltou em nada, momento nenhum, mas nesse momento eu precisava refrescar a minha saúde e a minha mente. Então, eu precisei sair um pouco do redor. E aí é o seguinte, eu queria questionar, a nossa reunião aqui no caso é a segunda quarta-feira do mês, certo? Então, na verdade, eu faltei de fevereiro, março, abril, que eu não estava, só cheguei aqui no dia 17 de abril, Redonda. E na reunião de maio, na minha cabeça, segunda quarta-feira seria 14. Não é toda segunda, não. Já mandamos o calendário. Se você olhar, ela varia. Tá, pois é, essa questão do varia. Na primeira quarta-feira do mês é a reunião oficial do Conselho Municipal de Saúde. Que a gente tem, que eu também tenho que estar lá, sou eu e Cecília. Porque é difícil você conseguir pessoas para participar de reunião assim. Tem gente que queira discutir, que queira questionar, anotar, que queira passar pelas associações. Então não é fácil. Então, assim, eu não sei, agora estou sabendo agora que eu tenho que substituir a Cecília nesse momento também, está assim, muito difícil para ela. Eu não sabia, eu teria que sair. Não, qual foi a proposta? Porque eu não recebi o regimento, e eu sei que o regimento que ela me fala, que são 2 consecutivas e 3 artigos 16. A nossa sugestão, só te interrompendo, a nossa sugestão e a deliberação do CBU,
obrigar essas entidades, por conta da infrequência, se não pudesse manter os titulares, que substituísse. Tanto é que aconteceu aqui. Tá? A deliberação foi essa, tá? Para não ter vazio, né? A gente sabe o que você está falando. Chegaram dele, não tem bem claro. Eu percebo isso porque todo mês a reunião é cansativa. Tá? É cansativo, é uma coisa que para frente a gente pode repensar. Eu sei que não é fácil. E aqui quem participa de um conselho deve participar de 4. E é cansativo. Então fica, talvez, isso é coisa para a gente pensar para frente, tá? Talvez tenha um número de reuniões mais espaçado. E se for necessário, o próprio conselho solicita uma extraordinária. Mas é coisa para a gente pensar. Tá? Mas foi o que nós conversamos. O pedido do conselho na ocasião foi que fosse feito isso, para que se fizemos. Tá? Mas aqui nós não estamos caçar bucha, não, pelo amor de Deus. A gente sabe, eu conheço como é o movimento social. O cara tem 4, 5. E é difícil, vive, dedica a vida a participar. A gente sabe como que é. Tá? Deixa eu agora dar continuidade aqui. Eu acho que é um ponto importante. Eu vou deixar a ata para o final. Pode ser, gente? Pode. Tá? Porque vocês sabem que a gente tem alguns servidores aqui e a gente não pode atrasar para sair, porque a frequência do servidor está sendo feita por um quilômetro. Tá? E tem horário. Tá? Então eu tenho que procurar ser rigoroso aí com a horário para ver eles menos 40 gente. Então, o que a pauta hoje, e eu solicitei, gostaria de apresentar aqui para vocês, tá? A consultoria que vai nos ajudar na revisão do plano. Acho que todos aqui conhecem a história, sabem por que a gente está tendo necessidade de fazer isso, né? Ou ficou atrasado, era para a gente ter feito em 2018, não foi feito, teve pandemia, uma série de problemas, também não vão ficar olhando pelo retrovisor, é daqui para avançar. Qual foi o caminho que a administração achou melhor? É fazer um convênio com a Unifor, criar um escritório de engenharia social e ela fizesse a contratação dos consultores. O caminho foi esse, tá? E na resolução nossa, o que está aqui presente, o Vicente, o Vladimir e a Luciana, o Vicente e o Vladimir participaram da organização e coordenação do plano que está em vigor. Tá? Como ele tem em mente ainda os dados, domina esse assunto em Volta Redonda, participou do último, a administração achou melhor, tá? Que nesse convênio pudesse recontratá-los. Eu gostaria de pedir aos 3 que viessem aqui na frente e gostaria que vocês me dessem permissão para passar a palavra para eles ficarem com ela, por favor, Vicente, Vladimir, tá? Eu vou deixar ele mais à vontade para dar os informes para vocês, tá? Só relembrando, nós tiramos uma comissão aqui, foram 5 pessoas indicadas por vocês no conselho, que vai acompanhar o trabalho da consultoria. Nós já fizemos 5 encontros, no primeiro estava toda a comissão, nos outros só o Nelson que teve frequência. Então toda quarta-feira nós temos feito reunião, tá? Os 5 vão ficar à vontade, mas não vai sair. Não, a revisão do plano não é a revisão de gabinete. O que o Vicente, a equipe dele quiserem lá, vai trazer aqui para vocês. Eu vou passar a palavra para o Vicente, você vai vir. Boa tarde. É um prazer estar aqui de volta. Vocês são cidadãos e cidadãs de uma cidade muito dinâmica, muito especial para a região e para o estado, pela força, pela economia, pela história do nosso estado, pela configuração do estado como temos hoje.
É um prazer, é uma honra estar aqui, poder compartilhar com vocês aquilo que a cidade nos ensina, o que é a realidade que ela vive, as transformações que ela tem vivido, nos ensina e o que a gente pode tirar desses ensinamentos juntos para formular alternativas que permitam, que sejam favoráveis ou sejam amigáveis a um futuro mais sustentável, mais inclusivo, uma cidade melhor de se viver. Então, essa é a síntese dessa nossa primeira conversa. Estamos aí há algumas semanas olhando, conversando com pessoas lá da prefeitura, internamente, inicialmente, pessoas das prefeituras, para entender o que aconteceu, né? E a partir de uma olhada muito grosseira, ainda muito preliminar, no censo, né, no último censo, veja algumas coisas que são importantes nesse período, acontecimentos, e como está conferindo isso, como é que a cidade, como é que vocês, não só a prefeitura, mas como a cidade respondeu a esses fenômenos, a essas alterações da vida brasileira representada nas cidades. Quero me reportar a 2 ou 3 desses fenômenos que têm muito a ver com o que a gente vai conversar nessa toada aí dos próximos 6 meses, 7 meses, que a gente pretende construir junto esse diagnóstico atualizado, né, da maneira mais precisa possível, e também as proposições. Então, eu quero falar, primeiro, de um fenômeno que afeta Volta Redonda, não só Volta Redonda, é importante dizer, mas que é um fenômeno de perda de população. Houve uma mudança que já vinha acontecendo, suave, mas se manteve, ficou mais assanhado um pouquinho, que foi a redução da taxa de natalidade. Isso não é ruim, necessariamente não é ruim. Significa, de um lado, que aquelas demandas sociais, né, mais importantes, na saúde, na educação, na assistência social, no emprego, elas ficam, entre aspas, melhor administradas. Se ela não cresce, né, se ela não cresce vegetativamente, dá a chance da gente olhar para o futuro próximo e dizer que a gente tem mais capacidade de resposta, teoricamente, né, e não só na elucubração inicial. Teoricamente, a gente tem terá mais a cidade, sempre estou falando a cidade. A prefeitura é parte dela, mas não é ela como um todo. Então, a cidade poderá ter mais capacidade de resposta para essas demandas sociais, vou chamar sociais, urbanísticas e ambientais, não resolvidas totalmente, ainda não conseguiram ser equacionadas de modo adequado. Então, essa é uma questão. Bom, então, isso é um bom sinal. Porém, tem um outro que é um fenômeno relativamente novo no Brasil, já aconteceu nos países desenvolvidos, mas vem chegando para nós neste século, que é um descompasso entre essa taxa de crescimento demográfico e a taxa de crescimento do parque imobiliário, do ativo construído da cidade, das construções, para falar em português mais claro. Isso é engraçado porque ela está igual a boca de jacaré, tá assim, está fazendo assim, está crescendo. Sinal, resultado de muitas mudanças que aconteceram no Brasil e que elas estão se rebatendo nas cidades agora, mais recentemente, nesse século. Uma delas é que eu peguei, eu vou confessar aqui, vou dedurar a idade do Ronaldo, também pegou, nos anos 70, quando éramos estudantes, o número de pessoas por família no Brasil eram 5. Eu já contei essa história lá, mas vou repetir aqui, sem desculpa, porque ela é muito importante. Eram 5, lembra? Censo de 70. Tinha até uma música na seleção do Jackson, 90 milhões em ação para frente Brasil. Eram 90 milhões de brasileiros, com 5 pessoas por família. Fazendo aquela continha de português básico, 90 por 5, 18. Tínhamos 18 milhões de casas. Um pouco mais, porque tem sempre um estoquezinho de reserva, aquela casa que está alugada, aquela que está esperando. Mas tem um estoquezinho, mais grosso modo, eram 90 com 18 milhões de moradias ocupadas.
que era mais de média de 5 pessoas por família. Esse último censo, no estado do Brasil, no estado do Rio, em Volta Redonda, é menor que 3. O número médio de pessoas por família é menor que 3. Aqui é menos até que a média do estado, porque é menor ainda. Significa que é uma cidade mais madura, depois eu vou tentar explicar isso melhor. Então, isso significa que para 240, não é isso? 264, perdão. 270, para fazer conta redonda. 270 mil habitantes, dividido por 3, são 90 mil. Quando a gente olha o número para esse número de tempos atrás, né, olhando, você vai ver que diminuiu a população, mas aumentou a quantidade de construções, de moradias. Por que aconteceu? Então, aqui também nós temos essa situação. Lá no Brasil, como um todo, o número mais fácil de comparar, a população brasileira passou, de 1970 para cá, para 2020, vamos fazer a conta redonda, passou de 90 milhões para 220 milhões. O número de multiplicou 2 vezes e pouquinho, né? 90 vezes 2, 180, mais 40, 25%, tá certo? Né? Mais ou menos, né? Se não é, cobrei a aula de aritmética, 25%. Bom crescimento. Aí quando você vai para o número de moradia, vamos melhor, né? Quando você vai para o número de moradia, era 90 dividido por 5, 18, passou de 220 dividido por 3 para 70 qualquer coisa. Então, 18 vezes 4 dá mais ou menos isso, 40, 72. Então, olha só, enquanto a população aumentou pouco mais que dobrou, o número de moradia no Brasil quadruplicou. Em Volta Redonda não foi diferente. Foi tão ou pior. Então, por quê? Por quê? Vamos tentar entender o porquê. Não vou aqui esgotar o assunto. Vou até deixar para que vocês pensem e ajudem a colaborar, para que entendamos melhor por que as coisas aconteceram assim aqui com as suas peculiaridades. Uma delas, divórcio. Não estou aqui, não sou aqui pregador de nenhuma religião, não estou aqui para pregar contra o divórcio, pelo amor de Deus. Só estou dizendo o que o divórcio causou. O divórcio causou, entre outras coisas, o que era uma família virou 2. E 2 famílias se viram 2 casas, entre outras coisas. Né? Sem julgar, dizendo fato. Outra, aumentou a expectativa de vida. E todos nós, podemos ver que um monte de coleguinhas na mesma faixa de idade, né? Todos nós somos gratos a isso. Os progressos da medicina e as políticas públicas que fizeram a expectativa de vida aumentar. No Brasil e em Volta Redonda em particular, que é uma cidade que tem boas ações nesse campo, e tem tido. Isso, então, significa que mais gente vivendo mais tempo e podendo viver com autonomia. Vivendo com autonomia, gente, como estamos aqui. Eu estou com 70 anos. Eu sei que não parece, mas estou com 70 anos. Meu pai não chegou nessa idade, nem chegou nessa idade, mas chegou mais ou menos. Mas se chegar, não chegaria como eu cheguei. E meu avô muito menos. E assim como vocês, como de vocês também. As condições de trabalho, as condições de autonomia, de saúde, que a gente usufrui, que a nossa sociedade pode usufruir, nos permite trabalhar, viver autonomamente. Eu tenho casa, tenho mulher, tenho casa, eu faço as minhas coisas, cuido das minhas coisas, ando muito a pé, toco a minha vida com um nível de autonomia e eu não estou de pijama, como meu avô já estaria naquela época, há 50 anos atrás, e meu pai também. E de vocês, com certeza. Então, isso mudou. E ao fazer isso, quando eu disse que eu tenho a minha casa, é porque eu não estou, e o Ronaldo também não está, encostado na casa de filho. Tem alguns que estão, não importa aqui agora, mas a nós que podemos e que desfrutamos de saúde, podemos ter a autonomia da nossa casa própria. Estejamos nós casados ou estejamos nós vivendo só
o idoso, vivendo só, principalmente a idosa, porque os homens ainda morrem mais cedo, também tem autonomia de cuidar da vida, fazer seu mercadinho, fazer sua comida, cuidar do seu asseio, cuidar da sua casa e receber os netinhos, o filho com muito carinho, visitar, mas manter a sua intimidade. Nem todo mundo pode, mas esse é o ideal de quem pode ter uma vida produtiva, uma vida ativa, chegar à maturidade assim. E o que isso tem a ver com o plano diretor? Muito simples. Tem a ver com o plano diretor, que assim como meu avô faleceu cedo, mas a minha avó foi morar com os filhos. Uma temporada morava com meu pai, uma temporada morava com meu tio. E assim, meu pai também, de certa forma. Então, isso a gente já não está necessitando da mesma maneira, ou estamos pelo menos adiando, ampliando o tempo. Isso significa que a gente tem necessidade de ter mais casa para atender essa demanda. Está dando para entender? Não é? É muito simples. Então, falei do divórcio, mais famílias, né, que necessitam de mais abrigo, e falei da expectativa de vida. Tem também uma outra coisa que uma cidade como essa atrai, e isso é bom para a economia, é bom para os negócios, porque é uma cidade que tem um conjunto de universidades, de atividades universitárias, estudantis, bastante expressiva comparada às cidades brasileiras. É um polo universitário aqui, público e privado. E naquela época que eu estive envolvido aqui com o plano, já era assim, eu tenho certeza que é tanto ou mais. Não fiz a conta, não conferimos ainda, né, mas temos o faro de que, naquela época, eu me lembro que eu fui no estacionamento da FOA, daquela de Barra Mansa, que também tinha um campus aqui, e da UF, fui visitar durante o dia à noite, e naquela época o carro tinha o nome do lugar, né, na placa, não. E eu me lembro que eu contei, não tem ciência nenhuma do que eu estou falando, é só impressão, mas é a impressão que ajuda a gente a entender. Eu contei na época, salve, Zisto, tudo bem? Maravilha, estou em casa. 26 municípios das redondezas, fluminenses, paulistas e mineiros, que a molecada, a meninada, estava vindo de dia ou à noite estudar por aqui. Então, é o efeito dessa centralidade nesse assunto que essa cidade conquistou. Né? E isso significa que esse potencial de atração, o jovem vem para cá. Aí sai lá da terra do Adriolândia, né? Lima Duarte. Então, eu quero essa comunidade de Lima Duarte. Vou dar o exemplo dele, que é um exemplo concreto lá de trás, mas que se repete muito mais hoje. Sai lá de Lima Duarte, de Adriolândia, vem para cá estudar, na UF ou na FOV, aí se forma. Aqui tem muito mais possibilidade dele arrumar um negócio, um trabalho, uma atividade, do que lá em Uberlândia ou lá em Lima Duarte. Com todo respeito, mas não estou aqui a diminuir. Só temos a constatar. O garoto veio para cá, a menina veio para cá, veio estudar, arrumou uma profissão, arrumou um ofício. Por aqui, está muito mais perto dela arrumar um ofício, tem muito mais distância dela arrumar um trabalho para exercer seu ofício, do que se ela voltar para a cidade dela. Há exceções, mas no geral isso acontece. Para além dessa atividade educacional, vocês também se transformaram ao longo desses anos. Lá quando eu estive aqui já era assim, já era assanhada nesse assunto, ficou ainda mais, que é o assunto da saúde. Aqui faz transplante de coração. Isso não é qualquer cidade do Brasil que faz. Não estou dizendo que a saúde aqui é livre, eu estou aqui a elogiar, não estamos aqui para ficar discutindo se o governo está bom, se está ruim, se está faltando remédio ou sutura no hospital. Depois a gente pode discutir. Nós estamos aqui tentando entender o fenômeno pelo qual a cidade passa, como ela se comporta e o que isso demanda em termos de terra, em termos de construção, que é isso que o plano diretor vai tentar definir. Então, nesse campo, na saúde, a cidade teve um acréscimo de centralidade, de chamar para cá pessoas também para trabalhar, sejam médicos, sejam enfermeiras, profissionais da saúde de um modo geral, que também vieram para cá em busca dessas oportunidades. Eu tive no hospital outro dia aqui, conversando com uma médica jovem com um sotaque mineiro. Ela não é daqui, ela
ela veio para cá, certamente estudou, lá ele conheceu um colega, não sei o que tinha, tem uma vaga lá no hospital, ficou e já está ali. E como ela, diversos outros ao longo desse tempo todo. E quando ela veio para cá, e que ela se formou, e quando ela estava estudando, às vezes tinha uma mesadinha lá da família para arrumar um quartinho numa república, e foi se virando, mas agora já é profissional, já arrumou um emprego, já começa a alugar um apartamento, né, um quarto e sala, hoje quem sabe até comprar, né, mais adiante um pouquinho, já arrumou um pecúlio, já uma pessoa que já dá um dinheirinho mais, já dá uma entrada e já vai comprar um loft, um quarto e sala, um apartamento de segunda e já se estabelecer aqui, já arrumou um namorado, já está pensando em casar, ele também, ele é daqui, mas aí estão juntos os dois já dá para comprar um apartamento, assim se faz a demanda. Então, divórcio, a expectativa de vida aumentada, a centralidade na educação, na saúde e nas oportunidades de emprego, de oportunidade de serviços que essa centralidade oferece, bem maior que as cidades ao redor e principalmente essas menores, a uma distância de 40, 50 quilômetros. Isso faz com que haja uma pressão maior para a construção, para a moradia. Por isso a relação mudou. Se era 5 pessoas debaixo de um teto, agora são menos de 2,7, que me parece, 2,7 qualquer coisa, pessoas por um teto. Então, isso aconteceu e, se olhando para frente, os demógrafos do IBGE estão a nos dizer, as interpretações do censo, eu agora divulgado, que essa taxa de crescimento tende a manter estável e, em alguns casos, estável reduzindo, significa que nós temos que ficar atento a esse outro lado da boca do jacaré. Essa está estável, a parte de baixo da boca está encostadinha no chão, mas a outra está assim. E é esse tamanho dessa boca, essa demanda crescente por atividade imobiliária que abrigue, em primeiro lugar, a moradia, que 85% do que se faz na cidade, 85%, desde que cidade é cidade no mundo, não é só aqui. Desde as primeiras arranjos de cidade, 85% que se constrói é para moradia, o resto é para o resto. O resto é para a área pública e dentro de 85%, uma parte é para o resto e o grosso do que se faz é para moradia. Então, temos um desafio, dimensionar essa possibilidade de expansão do estoque imobiliário que deve ocorrer na cidade, ela vai ocorrer, e aí eu vou dizer uma coisa que não é para ofender, é para ser realista, a gente iniciar a nossa conversa no maior nível de transparência e sinceridade possível. Queiramos nós ou não, esses fenômenos não estão sob o domínio, seja o prefeito, seja o imperador que a gente traga para cá e tem domínio sobre tudo, seja quem for, tem coisas que estão fora. Esses fenômenos estão fora do alcance da cidade e das suas determinações. O divórcio, a expectativa de vida e essa coisa, e a centralidade está mais sob o nosso domínio, mas está posta aí. E a gente não tem que amanhã, Volta Redonda não aceita mais nenhum aluno de fora do município. Não existe isso. Essa possibilidade não existe. Então, isso vai continuar acontecendo. Até porque isso também é saudável, na medida que isso alimenta a economia da cidade. Gera gente comendo, gera gente no comércio, gera gente demandando habitação. Então, queiramos ou não, teremos que enfrentar essa boca. O que a gente faz com essa boca do jacaré? Bota um pedaço de pau para ela não fechar rapidamente, ou faz ela crescer com mais cuidado, dirige ela, faz com que ela não tenha, aumente muito e crie descompasso. Então, o teor da nossa conversa é isso. A cidade está estável, não vai crescer em termos de população, mas vai crescer em volume de área construída para moradia e para comércio, serviços e as outras atividades. E aí a pergunta que nos traz aqui, e que nós vamos nos fazer durante todo esse diagnóstico, toda essa construção de formulação de estratégias no futuro próximo da cidade, onde e como
esse crescimento do estoque imobiliário deve se dar. Aí tem uma série de outras perguntas embutidas dessa pergunta principal. Então, o que a gente vai tentar conversar através dos mapas, das informações que nós fomos coletando, vamos conversando aqui no Conselho, né, e também nas audiências públicas, com a imposição da lei, como é que a gente vai fazer para decidir, levar a decisão ao projeto de lei, produto final dessa revisão, para onde a cidade e como ela deve segurar, absorver esse crescimento do estoque imobiliário presente. Então, essa é a questão central. E aí entra uma série de condicionantes, questionamentos, possibilidades, potencialidades, limites, que a gente vai se deparando com eles e decidindo. Há um que eu também já quero deixar exposto, que eu já quero deixar exposto, que é uma discussão central hoje nas cidades de um modo geral. Durante muito tempo, né, nós imaginamos, até porque boa parte das nossas famílias, eu sou de uma cidade aqui perto, eu sou de Paracambi, Vladimir também, né? A gente veio de uma cidade pequena e também de muito imigrante, por conta da vocação industrial. Lá também era a indústria de tecido, que atraía muito mineiro, como aqui também, quando surgiu em 54, veio muita gente de Minas, veio para cá, do interior do estado, para fazer essa cidade acontecer. Então, essa vocação, esse modo de ser, né, deixou da gente algumas características. Então, a gente são cidades assim, atraentes, né, e aqui a vida continuou. E mesmo, vejam vocês, e mesmo com a CSN privatizada, a cidade não parou. Olhando, eu estou de fora, os que veio de fora pode dar pilada à vontade, né? Então, pilada no bom sentido. Quer dizer, mesmo perdendo uma quantidade expressiva de empregados, por conta da privatização, da modernização, que também veio junto, mesmo levando o escritório central para São Paulo, com todo esse, digamos, esvaziamento do que ela já foi, e hoje ainda ela já entregou, né, dezenas de milhares, 30, dizem alguns até 40 mil pessoas envolvidas na produção ou indiretamente na produção de aço aqui, hoje já tem 12 mil empregos diretos. Então houve uma mudança importante. Mas a cidade não parou, não ficou a ver navios, ela se reinventou. De algum modo ela foi buscando e nos serviços complementares, logística, etc., ela foi estava engueirada para se manter e se mantém hoje como uma das cidades mais dinâmicas e do ponto de vista de capacidade de resposta, de arrecadação per capita, de renda per capita, das melhores do Estado. Então, a volta redonda vem dando a volta por cima, que é uma volta redonda no Rio, uma volta por cima desses desafios que a realidade impôs a ela. Então, essas são questões assim, que eu queria amplamente dar início, e aquela que eu queria tocar sobre tendência nas cidades, coisa de migração, é uma questão que quem vem do interior, uma parte das nossas famílias, via um pouco do mundo rural. E ao se urbanizar, desejava ter, e naquela época era possível, desejava ter uma casinha, um terreninho, botar uma galinha, né, para engordar, às vezes até um porquinho, nas cidades menores, até um porquinho botava no quintal para engordar. Essa era uma prática, uma lógica, e até um sonho de consumo. O mundo mudou, a vida mudou. E é isso, a mudar hoje não que não seja possível, é possível, mas é caro. É verdade. E a infraestrutura que você tem que colocar à disposição. Então, é muito simples assim, né? Se a gente tiver que abastecer e fazer um café, que a Vilma não organiza, mas se a gente tivesse que oferecer um café com biscoito aqui para a nossa reunião, somos 30, né? É uma coisa, maravilha, 30, um pedacinho aqui, uma logística simples,
dá o café, bota a mesinha, a gente resolve. Se fôssemos nós 30 em todo esse espaço, já não daria mais ser uma mesinha. Ficava um garçom, tem que fazer outra mesinha lá embaixo. Então, é assim com a cidade. Se ela está num espaço, onde você tem uma quantidade de pessoas, o prover água potável, o esgoto coletar e tratar, o lixo, a iluminação pública, os serviços públicos de modo geral, todos eles, é uma conta, é uma mulher. Quando você espraia, quando você tem que prover isso tudo, mas o custo de levar até lá é caro e mais grave, o de manter ainda é mais caro. Com baixa densidade, nada fica em pé. Então, Volta Redonda, como qualquer outra cidade, passou por essa tensão. Eu acho que ainda tem alguma, mas está mais, pode ser na olho nu, não estou afirmando nada, só para compartilhar com vocês outra tese que a gente vai ter que discutir aqui. Então, se cresce, se expande territorialmente, você aumenta muito o espaço de cidade onde você tem que levar toda essa infraestrutura e prover esses serviços na qualidade, nas condições de universalidade possível. Quando você não expande, você adensa, onde você faz cidade, onde ela já existe, dado também os limites da rede existente, da infraestrutura existente e do seu acréscimo, você tende a conseguir resultados melhores. Então, uma outra discussão que a gente vai ter, como é que a gente, na estratégia de crescimento da cidade, que vai acontecer, volto a dizer, queiramos ou não, aonde a gente vai, qual é a estratégia que a gente vai ser mais dominante, como é que a gente vai lidar com isso? Crescemos horizontalmente ou crescemos mais verticalmente? Ou fazemos uma coisa balanceada? Como é que a gente vai decidir, e aí a estratégia do plano, decidir essa forma da cidade absorver no território essas novas demandas. Então, assim, muito grosso modo, só para mostrar para vocês, né, o dilema que nós temos à frente, por conta desses fenômenos que fogem um pouco à alçada desse ou de qualquer outro prefeito, são fenômenos que estão postos na vida brasileira, que têm rebatimento sobre a cidade, e a cidade tem que lidar com eles e organizar, olhando para frente, organizar o seu território, o seu ambiente construído ou a construir da melhor maneira possível. É essa que vai ser a nossa atuada. Não fechei questão, não estou dizendo que não vão ter outras questões relativas à água, ao esgoto, ao transporte, à mobilidade, tudo a gente vai conversar mais, mas eu só queria começar nesse primeiro momento, agradecendo a atenção de vocês, dizer que vai ser muito importante que à medida que esse diagnóstico for ganhando corpo, a gente trazer para cá, com a experiência de vocês, a vivência na cidade de vocês, ajudar a gente a entender, a entendermos melhor as causas dessas transformações e ajudar também a pôr luz para que caminhos são mais adequados a gente dirigir esse plano, esse acordo para o desenvolvimento da cidade. Essa vai ser essencialmente a nossa conversa. Ora, focando mais num tema, no outro, né? Mas no fundo, tudo que a gente vai conversar converge para essa equação que a gente pretende, nessa revisão do plano, ajudar a construir. Não tenho a ilusão, nem quero também que vocês tenham a ilusão de que o plano vai resolver tudo e o plano tem um condão que não é mágico. O plano é um orientador, por isso que é de diretrizes, né? Diretor. Ele é um orientador, né? E é claro que o conviver com a cidade, a existência, a permanência desse conselho é de fundamental importância para ajudar, inclusive, ele a ter as correções de rumo, porque esses fenômenos que a gente pôde retratar agora, que a gente já olha para eles, porque o censo já demonstra, eles vão continuar acontecendo. Esse e outros de natureza econômica e social, dependendo da economia brasileira, por exemplo, que Volta Redonda pode ajudar, mas uma ajuda muito pequena.
A gente pode ajudar que o PIB brasileiro seja melhor com a produção de aço, com nossos serviços aqui? Pode, mas é um percentual muito pequeno. Agora, se a economia brasileira for bem, significa que se ela for bem e ela for uma economia mais redistributiva de oportunidades, de renda, significa que a gente vai ter menos informalidade, pressionando a expansão sem controle, precarizada, que aconteceu na cidade em muitos territórios, então aí a conta até hoje para acertar. Isso, então, a gente vai rezar, orar, bater tambor, qual for a confissão religiosa, porque vamos juntos, como cidadãos, torcer para que a economia possa se desempenhar de maneira mais positiva nessa década que vem por aí, que o plano vai tentar equacionar o desenvolvimento da cidade. Quanto melhor ela for, menos informalidade tenderemos a ter, seja no emprego, seja na construção da moradia, na obtenção da moradia. Então, isso são torcidas que a gente vai ter. A gente tem pouca influência sobre essas questões. Mas eu quero chamar a atenção de que, mesmo questões que não estão aqui no território, estão lá em Brasília, ou até mesmo no mundo hoje, decisões como a do Trump agora, por exemplo, com relação à taxação da siderurgia, tem um impacto na veia aqui na cidade. Na veia. A CSN já recua, a expansão já paralisa a expansão, já bota a gente na rua, já demite, por conta de uma tarifa que o presidente dos Estados Unidos resolveu, um tarifaço que ele resolveu estabelecer. Então, estaremos, mesmo com um plano bem ajeitado entre nós, bem conversado entre nós, com a sociedade participando, nós estaremos nesse futuro próximo sujeito a chuvas e trovoadas, para o bem e para o mal. E por isso, a importância de um conselho permanente para ir percebendo essas transformações ocorridas fora daqui, mas que terão repercussão na vida da cidade. Então, o plano é isso, é um orientador, é um documento de diretrizes. E ele precisa muito de duas contribuições. E isso eu tenho conversado muito com a Abimael. A gente tem batido nessa meta de organizar um sistema de informação permanente, atualizado, com estatísticas locais, que ajude o conselho, ajude a sociedade a compreender o que está acontecendo. E quanto mais a gente for informado, não de 10 em 10 anos sobre o que aconteceu, mais rapidamente a gente pode fazer as correções nessas diretrizes que estão traçadas com uma circunstância que a gente domina hoje, olhando para trás, e mais ou menos olhando para o futuro. Né? Então, essa é a razão desse nosso trabalho. E o que a gente tem falado com o pessoal do IPTU, da Prefeitura, que a gente tem conversado, nós estamos aqui para ajudar a olhar esses aspectos. Nós não vamos fazer o plano, nós vamos ajudar vocês, da Prefeitura, que é obrigação legal de formular, e a sociedade civil organizada a tomar as decisões mediante o cruzamento das informações que fazem sentido e nos ajudam a entender o que sucede aqui e o que deve suceder nos próximos anos. Falei demais, mas eu só queria dar essa panorâmica da razão de ser que nós estamos aqui. Vou passar o prazo para me complementar. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, eu acho que o presidente já disse que, se não tudo, 99,9% das questões precisam ser tratadas dentro de uma visão de uma cidade como essa. Eu tive a oportunidade de participar na primeira reunião aqui, tinha algumas pessoas que estavam lá juntas com a gente, e a ideia nossa aqui é, junto com vocês, olhar para essa cidade e, de uma maneira muito simples, tirar uma fotografia do que a gente consegue ver hoje, e não é uma fotografia aérea, mas é uma fotografia tentando olhar para transporte, para infraestrutura, para equipamentos públicos de serviço, para legislação, para as questões que hoje mexem com a cidade, e tentar, junto com esta visão, que não é nossa, é de vocês, da Prefeitura,
né, dos técnicos que conhecem como ninguém essa cidade. A gente já teve a oportunidade de conversar com o pessoal do transporte, com o pessoal da linha quente, com o pessoal do SAI, e a gente começa a entender que a cidade tem coisas positivas, fortes, e coisas que a princípio se precisam ser olhadas um pouco de forma diferente, de forma que consiga, dentro do que o Vicente falou, ter uma visão de prazo, de longo prazo, mais proativas com as realidades que nós vivemos hoje, de família, seja ela de quantidade de pessoas, por unidade habitacional, sistema de transporte, acessibilidade restrita, uma série de questões que fazem parte do dia a dia, não só do idoso, não só da pessoa que trabalha, mas da criança, da pessoa que busca o trabalho, da pessoa que vai ao comércio, da pessoa que busca serviços de atendimento. Então a gente está aqui para tentar, dentro do que tem das missões estatísticas colocadas, seja pelo IBGE ou pelos órgãos que geram informações sobre cidade, sobre infraestrutura e sobre elementos que compõem a vida numa urba, é tentar ajudar vocês, né, construir uma visão para daqui a 10 anos, que sabe que não precise ser atualizada e que possa vir a ser atualizada ao longo do tempo com a participação efetiva do Conselho e de todas as pessoas que estão aqui. Então, o nosso papel aqui é muito esse, buscar colaborar com vocês na construção de um desenho de cidade que vocês querem e que seja importante e que possa redundar numa cidade de Volta Redonda para daqui a 10 anos e que seja produtiva para daqui a 20 anos. Né? Que os idosos, as crianças e todos que por ela passam consigam ter uma vida confortável, sadia e com o meio ambiente sempre atrelado ao seu dia a dia, né? Com a natureza sendo justa. É mais ou menos isso. Você já falou tudo, qualquer coisa que vai falar aqui é pouco. Luciana, então eu agradeço vocês aqui, estamos aqui para colaborar e ajudar com vocês. Eu acho mais que justo agora abrir e falar para vocês, tá? Porque eu tenho certeza que muita gente ainda está querendo perguntar para vocês, tipo o Vladimir aqui para a Luciana. Por favor. Zé Eduardo, Vicente, você mostrou uma visão mais geral, né, do plano que está se construindo. E nessa visão geral, você enfatizou a questão de Volta Redonda ter essa centralidade educacional, saúde, e transformou num polo universitário importante aqui da região. Agora, eu acho que você me comentou nessa visão geral, mas é bem claro que Volta Redonda também é um dos principais pilares de um polo metal mecânico importante que se estabeleceu aqui na região do Fluminense, né, incluindo aí até, estendendo aí até a Resende, etc. Mas Volta Redonda, por meio da CSN, ainda é o principal pilar. A minha pergunta para você agora, que dentro dessa construção desse plano diretor, como se pode incluir nesse plano estratégias, ações, aí, juntando aí as forças políticas para visando garantir a sustentabilidade, né, desse desenvolvimento, porque você falou em estoque imobiliário que tende a crescer em função das demandas, mas como esse principal pilar da CSN que tem que caminhar junto, estratégias das forças políticas desse plano pode incluir nesse plano para colocar a CSN também, né, como principal player industrial, para manter, porque ela seria o principal pilar para a manutenção e sustentabilidade desse plano ser implementado. Eu queria que você comentasse sobre isso e ações e estratégias as forças políticas daqui podem atuar junto à CSN para ter essa sustentabilidade, essa garantia. Ótimo, obrigado pela lembrança, pela disponibilidade, dar mais força aí. São vários aspectos que preocupam, não só o Volta da cidade, no geral, hoje por conta das mudanças climáticas, por conta de alguns riscos
né, que essas mudanças têm imposto a nós. Um deles, e muito importante, antes de chegar na CSN, é a água. Né? Nós vivemos, vocês estão na bacia do Rio Paraíba, né? É um importante, né, elemento de oferta de água para toda essa região, do Vale, tanto Fluminense quanto Paulista, e vivemos há pouco tempo, né, uma crise hídrica, né, da capacidade de obtenção desse recurso, para poder tratar essa água para abastecer as cidades, tanto do Vale de lá quanto do Vale de cá. Então, esse é um tema que acende uma lanterna, uma luz vermelha. Temos que olhar para a questão dos recursos hídricos com atenção, apesar de não estar no domínio do território de Volta Redonda, do município. A solução, uma parte poderá até estar, mas o grosso dessa solução vem de uma bacia, de um rio nacional, e que a gente vai ter que estar ombreado nisso. Então, uma das questões da sustentabilidade é essa, a gente vai certamente ter que conversar sobre isso, para ver como é que a gente lida com essa situação, para assegurar abastecimento de água, que é essencial para a vida de qualquer cidade, né? E para a qualidade de vida. Da mesmo modo, já que a gente está falando da água, que a gente precisa beber, ela também tem trazido transtornos. Então, as enchentes, apesar de a gente saber que o Paraíba tem uma regulação de vazão por causa de furnas, imposta pela barragem de furnas, ainda assim, por conta das mudanças climáticas, às vezes chuvas muito intensas, fora da curva, a gente tem vivido aqui, tem zonas, inclusive já demarcadas pela prefeitura, áreas sujeitas à inundação nas margens ou próximas às margens do rio. Esse é um outro problema e também de sustentabilidade que a gente tem que enfrentar. Como reduzir, né, essas áreas sujeitas a risco de inundação, como trabalhar esse passivo de modo a preservar vidas e evitar situações de perda de material, de móveis, da própria posição de habitabilidade da casa causadas por essas, em algumas áreas, mais enchentes mais recorrentes, ou deslizamentos também provocados por chuva. Mas como estamos tratando de água, vamos ficar só com as enchentes. Esse é outro tema que também afeta a sustentabilidade que a gente vai ter que enfrentar. Ainda da água são os esgotos. A cobertura, segundo o SAI, não sei se é muito precisa ainda, mas estão na ordem de 40% do esgoto da cidade é tratado. Os outros 60% vão, de novo, in natura para os corpos hídricos que vão, na sua maioria, desaguar no Paraíba, que mais adiante também vai ser captado para abastecer a cidade, no caso, a região metropolitana. Não sei se vocês sabiam que ali em Piraí, o rio Piraí que desaguava no Paraíba, ele lá nos anos 30 do século passado, a mão dele foi invertida. Ele passou a descer, a tirar água de Paraíba e jogar na represa de Ribeirão da Laje, que hoje é responsável, segundo os dados aí, mais atualizados, por 25% da geração de energia que abastece a região metropolitana do Rio, mas já não é mais tão importante falar, por causa do sistema interligado, das hidrelétricas. Então, mudou, a matriz energética mudou. Então já não tem mais aquele peso que tinha quando ela foi construída para esse fim. Sabe o que a represa virou? É a grande caixa d'água na região metropolitana. 85% da água que a gente bebe lá na região metropolitana, eu moro em Nova Iguaçu, vem da represa de Ribeirão da Laje. Então vejo que o tratamento do esgoto não está tudo casado em termos da sustentabilidade. Então a gente garante o recurso hídrico, mas se a gente não trata do esgoto, a gente não está fazendo uma cidade sustentável. Então é outro desafio no campo da água. Aí tem a questão do ar, que é outro desafio aqui muito importante por conta da CSN. Talvez o passivo ainda presente, né, de geração por conta da atividade de produção do aço, que gera aquela fuligem que alguns bairros mais próximos, né, sofrem, e as pessoas sofrem também com essa situação. Essa é uma questão delicadíssima. O plano não vai resolver essa questão. A gente vai precisar tratar no plano de medidas mitigadoras que podem ajudar a contribuir para que essa equação, esse passivo, possa ser melhor tratado, tanto do ponto de vista de mais áreas verdes, que contribuam para a qualificação do ar, para essa troca ser menos
problemática, né, de um lado, mas é certamente uma questão também que merecerá, no plano de discussões, de alerta, de pontos de atenção e de estratégias no ordenamento do território para assegurar que essa atividade tão decisiva para a economia da cidade, tão decisiva para os empregos, para as atividades de negócios. Hoje de manhã, por exemplo, estive conversando com o pessoal da Associação da Aposentadoria CDS, e conversando com ele sobre os números, até para conversar sobre essa questão de idosos, por que tem tanto idoso aqui, pensando em entender o papel disso. Aí a gente viu lá, assim, grosso modo, tem 4.800 do conjunto de pensionistas dele moram aqui, tem isso geograficamente controlado, e mais 5.000, mais 7.500 trabalhadores da CCN moram na cidade. O restante moram na cidade vizinha. Então, veja então o peso que a companhia tem, não só em quem trabalha, mas em quem já trabalhou, porque esse plano dá um upgrade na aposentadoria do INSS, um upgrade médio de R$ 1.850. Médio, tem muitos que são bem maiores, mas é uma pessoa arrumada. Você olha a quantidade de pessoas atingidas. Então, é claro, temos que ter consciência e trabalhar bem essa equação do quanto que essa companhia que ajudou a fundar a cidade, a razão de ser da cidade, o quanto ela ainda representa em termos econômicos, em termos sociais, mas também em termos ambientais, como é que a gente equaciona isso. Isso é um desafio arrumado. Não tenho aqui nenhuma pretensão de estar aqui agora equacionando, mas certamente no plano essa questão vai aparecer com a delicadeza que ela merece, com a atenção que ela merece. Né? Mas sem dúvida nenhuma, e aí, saindo da questão da CSN, a sustentabilidade como um todo é uma questão fundamental. Fazer um desenvolvimento que evite pessoas morando em áreas sujeitas a inundações, pessoas em áreas declivosas sujeitas a deslizamento. Isso tudo são iniciativas que a gente pode tomar no plano e aquelas assim, hoje assentadas, também que recomendações a gente pode ter no plano no sentido de demarcando-as, ter políticas públicas adequadas no curso do desenvolvimento do plano para corrigir essas situações de risco ou de criticidade ambiental, para ter um nome mais pomposo, que estão postas sobre essas áreas. Então, a sustentabilidade certamente vai ser assim, como numa fração, o denominador. A gente vai ter que botar toda essa equação que eu falei, demografia, tudo lá em cima, uma mais outra, menos outra, vezes outra, né? Dividida pelas questões da sustentabilidade. Eu acho que tenho certeza que essa questão vai ser decisiva, e não só para nós aqui. Eu acho que hoje é um tema central para todas as cidades. Respondi? Sim. Bem. Oi, tudo bem? Você é? Adelaide. Tudo bem? A minha questão é o seguinte, primeiro quando você estava falando da questão dos idosos, que tem uma outra prática. A maioria não quer sair da sua casa, a gente tem que sair e ir para lá. Principalmente as mulheres. Os homens são mais acomodados, vai para casa do filho, da filha, fica lá mesmo. Mas as mulheres normalmente não abrem mão desse domínio de território, então tem esse, né? A gente é mais difícil de abrir mão. Né? Agora, eu falar sobre a questão ambiental, eu acho que o Volta Redonda tem um problema muito grave na questão ambiental, que é ainda a mentalidade de trabalhar essa questão de uma forma muito elitista, né? Como foi agora recente, aí a posse do conselho, do comitê, aí lá no Bela Vista, no alto do morro, a pessoa não vai, entendeu? Então, a questão ambiental, acho que não é só uma questão de Volta Redonda, no Brasil inteiro, ela é elitista, ela é para ser discutida com um pouquinho, né? Hoje eu estava na feira, aí tá a menininha lá pegando papel do chão e a mãe brigando. Aí ela falou, não mamãe, isso é do meio ambiente, a professora mandou, não pode, é meio ambiente. Eu pensei, poxa, se a gente consegue
fazer assim na escola, por que não se é pensado, entendeu, em âmbito maior, né, num outro plano? Porque a população ela vai aderir, né? Nós temos, ainda dentro da questão ambiental, tem essa questão lá da escória, né? Que é uma coisa que eu acho que não se pensou, né? Eu até costumo falar, né, que eu não sei o que os engenheiros vão fazer, porque engenheiro era para resolver essa coisa, né? Engenheiro não é para isso, engenheiro, né? É para resolver. Então nós temos esse problema, né? Aí não é de hoje e não aparece uma solução para isso, tá? Então são coisas que ficam. Outra coisa, a cidade, né? A gente tem aí esse monte de idoso ativo, autônomo, não é? Só que a mobilidade está cada vez pior, né? Já falei assim que eu cheguei, eu falei com a Bi, tem que chamar o Barento aqui no conselho para ele explicar o que ele pensa, que é para a gente até entender. Ora, você viu o que aconteceu aqui na vila? Tirou um ponto de ônibus do locomotivo americano, ali perto do Itaú. Aí a pessoa tem que descer no Memorial Zumbi e o próximo ponto é ali atrás do hospital. E aí? Só que ele não combinou com ninguém não, entendeu? Tirou o ponto, acabou. A 33 é uma rua cheia de clínicas, principalmente fisioterapia, numa cidade cheia de velha e velho. As pessoas têm que andar a 33 inteira porque não tem mais ônibus ali. O que é? A sociedade com as empresas de aplicativos, né? Porque as pessoas têm que chegar, elas têm que consultar. Então eu acho que tem algumas questões que eu não sei se o plano ela atende, porque essas questões estão intimamente ligadas com quem governa, né? E aí eu tenho que pensar, eu tenho uma cidade que eu tenho que pensar que o trânsito tem que fluir e pronto, aí eu vou tirando os ônibus, aqui não para ônibus, o ônibus só para lá, porque o trânsito tem que fluir. E daquele horário de sempre tem engarrafamento. Então o problema não somos nós usuários coletivos, né? Então eu penso que tem que haver um comprometimento de todos os setores públicos, privados, para que a gente pense uma cidade que realmente seja bom para a maioria, alguma coisa que seja boa para a maioria. É 100%? Talvez não dê, mas de repente dá para chegar a 70% ou 85%. Que aula, né? Obrigado, Leonardo. Ótimo, ótimo. Você tocou em ponto também muito, muito importante. Com relação à escola, da mesma forma que a gente está conversando aqui, que áreas declivosas, muito inclinadas, ou sujeitas a moderações podem ser consideradas no plano como áreas de especial interesse social ou ambiental, as áreas também declaradas da escola também podem ser gravadas para que tenham atenção, processo de política pública, de ver como é que vai se dar com elas, para não permitir que elas possam gerar mais transtornos do que geram, no caso. Eu vou dar um exemplo que eu vivi aqui, eu não estava trabalhando aqui, mas eu trabalhava no Estado, e a gente tinha ali na rodovia do contorno, vocês vão lembrar aqui, os mais antigos, não faz muito tempo, isso com 10 anos, talvez 15 anos, a gente estava uma obra do Estado lá, no anel, fazendo uma interligação não sei se com a RJ ou com a outra BR, e aí veio na hora de abrir esse viaduto, né, para levar abriu a depósito de escola, um cheiro de enxofre arrumado, debateu, e foi uma confusão, porque como é que resolve na hora, e como é que chama, como é que protege os trabalhadores que estavam lá. Enfim, não foi uma solução fácil, aconteceu, resolveu-se, maravilha, selou lá o problema, o pessoal da PUC até que ajudou, os pesquisadores da PUC que nos socorreram a encontrar uma solução emergencial para dar conta daquele recado, daquela situação. Então, esse é um passivo. Não dá para a gente também, é muito transparente, muito honesto, a gente tratar. Nada é só bom. E Deus não motivo, não é assim que o povo fala. Nada é só bom. Se é bom, vai ter um lado ruim.
tudo tem uma dimensão. Então, a gente tratar com honestidade essas coisas. De um lado, acabei de dizer da importância econômica, social, dos empregos e da aposentadoria que a CSN gera. Então, por outro lado, tem esses passivos. Também vão precisar ser equacionados no tempo. Também não tem mágica, porque por decreto amanhã não vai ser assim. Então, essa equação é no território, no chão concreto que essas coisas acontecem. Como é que a gente vai lidar com isso? É um desafio do plano. Então, essa tem razão. Eu acho que merece um olhar. Não quero dar a resposta aqui agora, seria leviano da minha parte, mas eu acho que vamos olhar para essas áreas, vamos ver o que dá para fazer em termos de olhar para elas com um pouquinho mais de cuidado do que olhamos nas versões passadas do plano. É um avanço. Bem lembrado. Outra questão importantíssima que você levantou, e eu passei ao largo, eu estava falando das coisas gerais. A mobilidade é essencial hoje na vida das cidades. Eu vou dar um exemplo de a Confederação Nacional do Transporte, que é uma confederação de empresas de transporte, fez ano passado, fez esse ano, mais esse ano, divulgou uma pesquisa nacional que eles fizeram ano passado, eles fazem de 5 em 5 anos mais ou menos, sobre a mobilidade no Brasil, mobilidade urbana. Fizeram em todas as cidades acima de 100 mil habitantes. E nessa pesquisa, a gente já tinha visto isso nas pesquisas de opinião da eleição nas cidades. Assim, as mais importantes, e batiu de novo. O maior problema das cidades brasileiras é a segurança. O segundo é a saúde, o terceiro é a mobilidade. A mobilidade ganhou uma dimensão e a pandemia deu uma bordoada firme, inclusive reduzindo muito o papel do transporte coletivo. Isso é um desastre. Eu já vou me enfatizar hoje, vão aqui, alguns estarem xingando a minha mãe. Eu tenho certeza que depois vamos conversar. A primeira reação não tem problema. Eu assumo, não como provocação, mas como constatação de um problema. Nós viramos no Brasil, e aqui também em particular, até porque temos uma taxa de motorização elevadíssima. Com mais de dois automóveis por família. A família diminuiu, mas o automóvel cresceu. Outro dia, eu vou dar um exemplo, uma coisa concreta, a minha noção da de saco cheio de ver essa história, porque ela me revolta tanto, e ela é tão real, e demonstra essa nossa dependência excessiva e insustentável. Porque, fisicamente, a cidade só pode fazer assim. Mas aqui, alarga 33, alarga ali a beira-rio. Não tem como. Então, os eixos principais da cidade não tem como alargar. Fazer viaduto não tem cabimento. Então, nós temos um dilema. Estamos botando cada vez mais carro. E para botar onde? Carro é espaçoso. Ele é espaçoso quando está usando e é espaçoso quando está parado. Essa gente segura. Então, eu vou contar uma história. Tem um perto da minha casa, no Nova Iguaçu, tem 200 metros, tem um cara que domingo monta uma barraca, um gaúcho, e faz um frango assado arrumado, sabe? Ele abre o frango, faz um frango, bota um molho. Aí eu fui lá comprar um frango, um almoço. Aí fui lá pegar um franguinho dele, especial. Aí encontrei um vizinho. Aí conversa vai, conversa vem. Tinha Fla-Flu naquele dia, ele é Flamengo, eu sou fluminense, então estava provocando e tal. Quando acabou o frango foi servido ali, ele ofereceu, quer uma carona? Ele estava com SUV, esse carro parrudo, que parece um Chester, ele estava num carro daqueles a 150 metros de casa. Faz me rir, né, gente? Isso não tem sentido nenhum. Isso é uma dependência do automóvel absolutamente nociva. Como dizia nosso mestre Jaime Lerner, a gente tem que ter uma relação com o automóvel, uma relação assim, não tem que ser, eu vou falar, não tome como machismo, mas só por exemplo de como a gente tem com a sogra. Tem uma relação amistosa, boa, mas ela lá não estou com o sogro, para ser, né? Tem que ter, porque se a gente fica muito dependente, dá ruim, dá confusão, se intromete, fala o que não deve, você também fala o que não deve. Então acho que o automóvel a gente vai precisar, e no curso desse desenvolver do tempo desse plano, certamente
a gente vai ter que enfiar esse dedo na ferida. Eu sei que isso é antiquado, não sei nem se o prefeito vai topar, vai me dar um cascudo, né? Vai mandar a gente calar a boca, vai embora, não fica... Mas nós vamos ter que enfrentar essa discussão. Não é sustentável, já vou te passar, não é possível retirar o transporte coletivo ao botar automóvel. Essa conta não fecha. Ao contrário, a gente tem que procurar, e essa cidade já deu lições disso, hein? Essa cidade foi uma cidade com o uso da bicicleta no maior do Brasil. Não estou aqui a advogar que tem que voltar, mas o transporte coletivo tem que ter prioridade. Nenhuma cidade no mundo vai para frente se não tiver como prioridade transporte ativo e transporte coletivo. Transporte individual não vai resolver. Lamento, pode ficar com raiva, pode me xingar, mas a gente vai ter tempo de conversar e ver os números, que eu já pedi ao Larenco para mostrar. Os números não mentem jamais, gente. Eles jogam na nossa cara. E aí, o que a gente faz com isso? Não estou a tomar decisão, nem vai depender de nós, mas nós vamos ter que escancarar essa questão. Como é que está, como é que vai ficar se a gente não fizer nada? E o que dá para a gente fazer? Então, muito obrigado pelas duas colocações. Não sei se esqueci alguma, mas essas duas me chamaram muita atenção e acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui. Ela tinha pedido a palavra, você também. Ela, você. Gente, olha só. Depois dele lá, eu vou fechar as inscrições, tá? Porque senão vai alongar. Eu falo demais, tá? Eu falo demais, desculpa. Não, é porque o nosso tempo está. Fala no microfone que está baixinho a sua voz. Muito elegante e mais baixinho. Eu estou querendo dizer que antes, a questão da mobilidade Volta, quanto mais você coloca estacionamento, mais carro sai de casa. Estou errado? Não. Ali, por exemplo, tem lugar onde você vai para atravessar, você não enxerga para atravessar, tanto que colocou espaço para ganhar dinheiro de estacionamento. Isso aí é horrível. E outra coisa, antes saía só um carro de dentro de casa, hoje se tiver 5 carros, sai 5 carros para colocar um. Você não tem onde estacionar. Outra coisa também que é professor aqui no Paraíba, ele tem que ser desassoreado, ele está totalmente entupido, que as pessoas jogam lixo dentro do Paraíba. Tem que limpar ele, fazer ficar mais profundo, porque antes, Fúminas avisavam quando enchia lá, tinha uma vizinha, e via até Barra Mansa. Olha, estou despejando lá, vai sair para cá, que tinha, ia alagar algum lugar que a pessoa que tivesse condição de sair no local que fosse alagar. Agora aqui, outra coisa também aqui, a CSE, antes, por exemplo, as árvores todas podadas do mesmo tamanho. Não tinha essas árvores compridas, não cortam as árvores estão caindo. Então isso aí é muito ruim. E a questão que eu falei ali do estacionamento, tem que tirar o estacionamento. 33 não tinha estacionamento, tinha, Ronaldo? Ronaldo sabe que não tinha. Então, quanto mais vocês põem estacionamento, mais carro sai de casa. A mobilidade urbana, outra coisa que eu conheci em outros lugares fora do Brasil. Horário de carga e descarga após fechamento do mercado ou com o comércio. O comércio. Aí você sai 3 horas da tarde de casa, tem caminhão despejando comida ali. Não tem como fazer isso. Tem que estabelecer um horário, um critério. Só vai fazer o abastecimento do mercado todo a partir das 10 às 6 horas da manhã. Aí fica melhor você passar. Estou errado? Tá certo. Seu nome? Darcy, obrigado. Com relação ao automóvel, ao estacionamento, você tem razão, a política de estacionamento e também de carga e descarga tem tudo a ver, a gente vai conversar sobre isso. Claro que o plano vai chegar no detalhe dessas coisas, indo pontualmente, né? Pode recomendar certos cuidados para que a capacidade das vias possa ser melhor destinada, melhor utilizada, já que elas estão abarrotadas e tendem a ficar cada vez mais abarrotadas. Com relação à questão do lixo no Paraíba e a outra questão que você colocou relativa nós temos assoreamento e outros temas que você colocou, muito a ver com gestão.
não serão assim contratados pelo plano. Desculpa eu ser grosseiro, mas é porque é mais tema de gestão, então não são, em termos de assoreamento, sim, pode talvez ter que tomar cuidado, recomendar, olhar uma necessidade de fazer periodicamente esse cuidado, mas eu queria que a gente fizesse um esforço de separar aquilo que é administração, horário de carga e descarga. É importante falar que carga e descarga precisa ser disciplinada, mas então, talvez não consigamos chegar nesse minudeza de definir que horário é esse na vila, lá no aterrado, aí na Manuel Peixoto. Então, acho que são questões que a gente talvez não alcance, são detalhes de gestão que ficariam no cotidiano da cidade do que propriamente do plano. O plano é muito uma visão estratégica, visto aquilo que é estruturante. Aí, por exemplo, usar a via com prioridade, transporte coletivo, transporte antigo, isso sim. Política de estacionamento, quando não tem estacionamento da pau, você tem toda a razão, um estímulo. Então, isso são coisas que cabem no plano. As outras, eu acho que caberiam, sim, uma recomendação aqui acolá, conexa, mas é muito mais da gestão, desculpa eu falar assim, do que propriamente matéria do plano. Tá? Mas agradeço. Mestre Ronaldo. Bom, eu queria abordar essa questão do transporte coletivo. Aqui na nossa região, na nossa cidade, a mania que o povo tem é de criticar a empresa, dizer que a empresa é culpada porque não cumpre horário, porque não coloca o ônibus em dia e tal. O problema não é esse. O problema é a falta de um sistema de transporte coletivo. E quando a gente abordar isso no plano diretor, nós vamos ter que abordar esse sistema, criar. É o exemplo que você falou em Jaime Lerner, né? Foi meu professor lá em Brasília e nós respeitamos muito o trabalho dele como prefeito de Curitiba. Ele criou um sistema de transporte coletivo que prioriza áreas de transporte principal de circulação dos eixos principais da cidade e dos bairros alimentadores para esse sistema. A coisa tem que ser estudada assim. Já tem 40 anos que eu defendo isso aqui. Deixei lá no IPTU, está no rascunho lá, nos arquivos do IPTU, tem um estudo que nós fizemos no sistema de transporte coletivo, criando eixos principais e alimentadores de bairro, com estações, o que vem do bairro, ele vai só até esse eixo e volta. Isso diminui a quantidade de ônibus dentro da cidade. Então isso é uma questão que tem que ser abordada no plano diretor. É isso que eu queria abordar. Obrigado. Perfeito. Lá atrás. Não, primeiro, desculpa. Depois de falar, Boa tarde. Meu nome é Antônio Carlos, sou do Sindicato de Engenheiros. A minha pergunta, ela ia exatamente do colega da EBR com relação à CSN. Vai ser bem rápida a pergunta, não seria o caso da gente pedir para a CSN, não sei se é possível, ela traçar um plano, informar para a gente qual é o plano decenal dela com relação a ampliar o plano de expansão ou um plano de recuo. Por quê? Porque a gente que milita na área de siderurgia, nós vemos que muitas cidades ao longo do mundo, elas vieram pujantes e depois nós temos várias siderúrgicas nos Estados Unidos, na própria Europa, que simplesmente acabaram. Então, não seria o caso da gente questionar ou pedir, solicitar, fazer algum pedido para a CSN, dela mostrar para a gente o plano de expansão, que a minha preocupação também é muito grande no sentido de meio ambiente. Se critica muito o meio ambiente de Volta Redonda, que realmente é péssimo. Então, amanhã, será que a CSN poderia acabar com a área de metalurgia e ficar só com laminação? Então, essa é a minha preocupação.
E com isso, a tendência é perder emprego, ter imposto, uma série de que atrapalharia o próprio plano. Tá? Acho uma questão importante você poder conversar com a CSN quais são as expectativas dela para os próximos 10 anos, né? Que é o tempo de vigência dessa revisão. A revisão é decenal. Então, essa é uma pergunta importante. E talvez até um prazo mais alargado, no sentido de ter uma mudança estrutural mais importante. Nós pretendemos ter uma mudança estrutural, por exemplo, essa que você sugeriu, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Mas nos 10 anos a gente vai fazer isso, aquilo, ou vamos aumentar, vamos fazer um outro conjunto de aumentar a produção, um conjunto de obras. Enfim, eu acho que é importante, é significativo, e acho que é um player, né, como diz hoje, né? Tão importante para a vida econômica, social e ambiental da cidade, que fazer essa pergunta a eles e pedir para que eles apresentem, pelo menos grosso modo, o que se imagina para esse período, é saudável, é muito pertinente. A gente vai escutar essa os três que todos mais importante, exatamente. Hoje a gente teve a informação também que talvez a FUA hoje seja o terceiro maior empregador da cidade, e também quer conversar com a FUA sobre isso, os seus planos, o que você pensa para o futuro, né, para a gente também dimensionar um pouco. Geradora de tráfego imenso, diz que de noite na hora não vi ainda. Diz que na hora do roxo chegar na faculdade do turno, é um horror. Então, estamos aqui no ciclo, não é sincericídio, é só uma afirmação que a gente está ouvindo e que a gente precisa conversar com esses atores que têm um impacto na vida da cidade, para o bem e para o mal, importante. Acho absolutamente pertinente. Mas eu queria estar contra do que o colega falou ali, com relação a um polo metal mecânico, né? Isso, claro, ou de atividades que vão aproveitar todo esse material para a indústria, atividades industriais complementares, é muito saudável. Senhor, para te mostrar, até animar, nós projetamos com os alunos uma alternativa de uma nova via de acesso, 3 postos, seccionando o contorno. Por quê? Você tem um conjunto computacional com 400 unidades, e de vez em quando o pessoal se usa de botar fogo aí, Pinheiral para a rua, para eu caos. Quando você tem alternativas, maneja melhor. Quem é o próximo? Você de novo? Deixa eu só analisar. Ele, você, e aí ele encerrou com a Fatinha, tá? A Fatinha tinha arrebatado dele. Vamos dizer, você tinha pedido. Boa tarde a todos. Geraldo, secretário da Conselho Civil. Como o amigo está falando aqui sobre a questão CSN, CSN hoje, na realidade, ela está terceirizando a atividade, né? Então, exemplo, a CBS hoje, uma das maiores empregadoras de Volta Redonda, está com quase 3 mil funcionários. Se você pegar, por exemplo, o Hotel da Vila, é alojamento de trabalhadores. Se pegar o Hotel Teatro Metalúrgico, é alojamento de trabalhadores. Se você pegar aqueles prédios enterrados, com alojamento. Se você pegar ali perto da rodoviária, aqueles apartamentos, alojamento feminino da CBSI. Então, uma das maiores empregadoras hoje da região, ela e com as outras empresas. Tem outras empresas, vai compor várias casas são alojamentos de trabalhadores de fora. Você pega às vezes SESC, em prédios ali, todos alojados de trabalhadores. A gente roda, a gente vê aqui as funções. E quando você faz o desenvolvimento do contorno, a gente viu ali, naquela época ali não é história, não é tempo sanitário, são 3 ali naquela região, são 3 ali. Inclusive uma pedra de La Rica, onde tem um lago lá, está todo contaminado aquilo lá. Na época foi feita a computação, retirar a aterro e levar para o negócio para tratar. Aí viu que ficava muito caro, fizeram a contenção em volta, mudou todo aquele trajeto do Rio do Povo ali perto do Santo Agostinho naquela época. Mas uma questão que eu quero dizer é o seguinte: nós temos uma cidade hoje, ela foi construída realmente para carro, não para o pedestre. Por exemplo, nós tínhamos um projeto muito bom que eram as ciclovias que estavam em volta da CSN. Esse projeto estava em andamento, está tudo paralisado lá, né? E até os bairros Santa Cruz.
Então, o pessoal da periferia, eles têm dificuldade de chegar ao centro devido ao transporte precário. Não porque o transporte é precário, porque as condições de circulação de Volta Redonda é ruim. Um exemplo, você vai ali na vila, quem é, na sua sã consciência, faz um retorno de ônibus naquele meio da vila, na praça ali do Memorial Alto Novembro ali. Quem engarrafa tudo aquilo nesse horário de 5h30 até 6 horas, 5h30, você não consegue fazer coisa, fica até 40 minutos agarrado ali. Você vai na Ponte Alta, é a mesma coisa, você vai naquela a virada de 11 lá na Ponte Alta. E se pensou no passado, eu lembro que eu passei uma discussão na 9 de abril, que aconteceu, eu lembro disso, você estava presente no meu filho estava discutindo sobre isso. Alguém levantou essa ideia da questão daquele transporte, igual tem em Juiz de Fora, igual tem no Paraná, integração, né? E não se pensaram isso. Vou te dar um exemplo, nós temos uma dificuldade, eu faço parte do Conselho de Saúde, até não médico por Roma. Por quê? Médico nenhum quer trabalhar lá, por quê? Ele vai gastar 40 minutos para chegar lá e voltar e voltar. Ele não quer isso. Ele quer sair daqui e já ir com os pontos dele, senão não deve gastar esse tempo. E a outra coisa que eu acho um erro muito grande do poder público, se você tem uma área de preservação ambiental, por que as pessoas constroem naquele local e o próprio sai já barato e pronto já deixa e legaliza aquele setor? A própria Light legaliza. Eu vou dar um exemplo, que mora aqui no bairro Conforto, Coelho Capital. Ali tem um cinturão verde. Só que agora o nosso cinturão verde foi cercado tudo, invadiram os dois lados, não tem entrada, está lá o miolo fechado, mas está lá todas as casas com o condomínio, a pessoa fechou essa ponta, não tem acesso. E está lá o hidrômetro ligado, legalizado. As pessoas estão construindo em beira de rios e a prefeitura vai lá e legaliza. E quando você instala o hidrômetro, coloca o relógio de luz, você legalizou aquele local. Deveriam ter um sistema de fiscalização não permitindo. Quando houver, por exemplo, qualquer, eu não sou contra o conselho, pelo contrário, eu sou a favor. Mas desde que aquele local seja um local adequado para se morar, para se habitar e que não se pensa risco futuramente. Ao exemplo, temos na linha Coqueiro aqui na Brasília, quanto se gastou para fazer um muro de contenção naquelas áreas ali? O que foi gasto ali? O poder, o que se gastou para fazer aquelas contenções que poderiam ter sido evitadas? E quantas pessoas sofreram por desbarrancando, quantos estão sofrendo inundações, e nós temos também uma rede de água que já não comporta, tem mais de 30 anos que não faz manutenção, que não faz troca. Abriu o sistema de bombeamento da água do sistema lá, mas a rede não comporta. A rede pluvial que nós estamos falando aqui, que é larga, porque também não foi ampliada, está lá do mesmo jeito, há mais de 40 anos, ninguém fez aqui uma pessoa. Porque são obras que não vão aparecer, são obras por debaixo da terra, ninguém vai verificar. É isso. Obrigado também, bastante pertinente, algumas questões com relação aí à questão da mobilidade. Precisa tratar todas essas possibilidades, a bicicleta é um transporte ativo. Aqui já teve tradição no passado de se usar muito a bicicleta, e as coisas mudam. As coisas não ficam eternamente como são nas cidades. Essa é a vantagem. As cidades podem mudar. A gente pode fazer com que as coisas se transformem, acelerar mudanças. Esse é o condão que eu acho que até nos une aqui, de estarem participando do Conselho, que acreditam na capacidade de mudar, na possibilidade de mudar. Então, o plano é uma das formas. Não resolve todas essas questões que você levantou. Algumas até são complicadas, por exemplo, a Light. Você está dizendo da Light, que a Light, se ela ligar um relógio numa casinhola construída dentro de uma área ambiental, a multa e a penalidade no CPF do responsável regional da Light ali é séria. Pode dar até cadeia em alguns casos. Na área urbana, não. Área de risco, consagrada como área de risco, beira de rio, vai lá e ninguém é responsabilizado. Acho que a gente precisa mudar. Mas isso não é competência do plano, lá de uma concessão federal. Já o SAI não, é uma concessão, é um serviço municipal. Talvez a gente consiga, no plano com relação ao água e esgoto, dar um tratamento diferente a esse tipo de comportamento. Mas, por outro lado, olhando do ponto de vista social, a gente tem um passivo urbanístico, social, construído por essas ocupações,
graças à economia brasileira, não dá condição ao povo de adquirir uma casa decente, e tivemos que conviver com essa informalidade. Foi uma saída. E a gente agora tem um passivo para resolver. Se não for área de risco, tem que resolver. Se for área de risco, ele tem que encontrar outra saída. Mas, quando eu falo isso, é que eu quero dizer o seguinte. Eu vou dar um exemplo, você entendeu o que eu estou falando. Ele tem que olhar com um olhar também cuidadoso. Minha Casa Minha Vida. Foi, durante 10 anos, desde a sua fundação, um programa habitacional motor que ia julgar governos. Mas foi um programa de habitação que gerou 4 milhões, entregou mais de 4 milhões de moradias no Brasil, para um déficit na época de 7 milhões. Terminados os 10 anos, entregue 4,3 milhões de moradias. Sabe qual é o déficit? 7 milhões. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país produtor de estudantes, de exclusão. Excluídos socialmente, gente que não consegue acesso à educação porque não tem emprego, porque não tem renda. Então, a gente tem que encontrar uma saída também no plano, a gente vai ter que discutir isso, como é que a gente provê. Eu falei de necessidade de moradia para o conjunto da cidade, mas tem uma parte desse conjunto que é de gente sem recurso. Como é que faz? Como é que faz? Então, vamos ter que ter generosidade, entender os passivos e olhar para os ativos que vão chegar na informalidade para que eles cheguem da melhor forma possível, não com tanta informalidade e essa transição vai acontecer na vigência desse plano. Porque o Minha Casa Minha Vida não vai dar conta, porque uma parte da população não consegue nem participar do Minha Casa Minha Vida. Olha o orgulho garoto. Então, são questões complicadas, percebe? Então, é esse debate que vai nos ilustrar e tirar aqui e acolá a melhor direção possível para enfrentar esse desafio. Não estou aqui a dar resposta, pelo amor de Deus. Eu estou só polemizando acima da sua boa provocação. Como é que a gente equaciona? Um novo, como é que a gente faz varrer para dentro essa parte da nossa sociedade, da sociedade americana, que não tem acesso à possibilidade de ter uma habitação, acesso a uma habitação formal. Como é que a gente vai equacionar isso? E qual o jogo, qual o papel que a prefeitura vai desempenhar nisso? Isso vai ser questão do plano. Desculpa, agora é você? É ele que foi zero. Desculpe a minha segunda intervenção, mas como o tema, eu queria até falar desse tema no futuro, mais para frente, mas como a colega ali levantou, essa questão de mobilidade urbana, nós estamos patrocinando um evento, né, que é o Congresso Estadual de Profissionais de Engenharia, e um dos eixos temáticos é exatamente mobilidade urbana. Ontem foi a EBR, inclusive, sediou o primeiro encontro, né, onde foram escolhidos os delegados para participar do Congresso Nacional de Engenharia, onde o tema, um eixo temático é mobilidade urbana. Então, como você está falando em plano estratégico, às vezes pode ser um pouco futurístico, né, de falar nisso, mas eu, assim como outros aqui, eu já tive a oportunidade de conhecer algumas cidades na Europa, e eu, em particular, no ano passado, tive uma cidade da Alemanha muito parecida, assim, em termos de características geográficas, muito parecida com Volta Redonda. É uma cidade que tem montanha, tem um rio, tem a ferrovia, tem indústria, enfim, é uma cidade, assim, geograficamente muito similar à Volta Redonda. E lá você praticamente não vê carro na rua. Não vê carro na rua, sabe por quê? Porque tem os VLTs. E se quando você olha de cima, assim como seguindo o exemplo lá do Vermelhão, do corredor de Curitiba, lá no caso são VLTs. Ele se percorre, você vê, olha de cima, parece aquelas serpentes, assim, serpenteando assim, a cidade toda. Então, uma cidade onde você falou de expectativa de vida, onde idosos, né, aumentou muito o número, quer dizer, todos não querem dirigir, ele quer andar no transporte coletivo. Então, acho que a gente tem que pensar, pode ser um pouco futurístico, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, tem um exemplo do VLT que é maravilhoso. Você desce na rodoviária, pega o VLT até Santos Dumont, quer dizer, a gente tem que pensar a Volta Redonda, tem que pensar grande, tem que pensar para frente, tem que pensar grande. Tem que pensar também, você imagina o VLT
tem lá da Ponte Alta, passando pelo centro, 33, indo lá para Terrado, quer dizer, isso aí certamente iria desafogar o trânsito, iria dar conforto na mobilidade urbana. Então, eu penso que a gente tem que, como é um plano estratégico de médio e longo prazo, deveria se pensar nisso também. Porque é muito mais barato que o metrô, trem de trilhos, superfície. Eu acho que o Abimailton deve conhecer esse assunto bem melhor que a gente, mas eu gostaria de pelo menos é uma preocupação de ter esse tema aí no plano estratégico aí de longo prazo. Vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Fatinha, aí você comenta os dois, pode ser, Fatinha? Por favor. Dá para... Acho que não precisa, Tiago. Professora acostumada a falar. Gente, boa tarde primeiro, tá? E eu queria dar uma boa tarde especial, Vicente. Eu não sei se você lembra, a gente já trabalhou muito junto. Quando você estava no Volta Redonda, da Federação das Associações de Moradores, um trabalho que a gente foi até te prestigiar lá no Rio, quando você estava lá numa conferência falando, você era nossa aqui. E é um prazer ter o Vicente estar aqui, junto com a Bi, né, o Sandro e tudo, com toda a equipe, porque eu acho que agora a minha esperança vai aumentar de que realmente esse plano diretor ele saia, porque esse plano diretor já vai nascer idoso. Porque nós já vamos para, acho que só o PED é de 1970, que é o que a gente tem. E a gente senta, discute, fala e organiza, vai para conferência, vai para audiência pública, né, Bi? É uma luta nova, aí vai para a Câmara, o vereador apresenta mais emendas do que tem de quantidade de artigos. Então é uma coisa muito louca. Eu, quando entrei na prefeitura, no primeiro mandato do Neto, eu fui assessorar o CNDU lá no IPTU. E ele era formado só por associações de moradores. Foi a lei que foi criada na época do Baltazar, e que é uma associação hoje muito melhor por conta da... Eu acho que nem precisa não, o microfone nem quer abrir. Então, hoje, a gente tem um conselho bem variado, né, com pessoas de diversos segmentos, né, da sociedade. Então, eu tenho certeza que agora com você, eu acho que a coisa vai. Essa criança vai nascer e a gente vai abençoar, batizar e tudo mais, que ninguém mais nos atrapalhe. Mas eu queria fazer uma colocação, não fazendo correção, tá? Você também foi um precursor do IPTU, sabe disso, a gente sabe, que quando você fala que as pessoas tendem a falar mal do serviço público, do transporte público, também tem, das empresas, na verdade, a gente não tem condição de ter um transporte, que vem a ideia do integrado, né, que é isso que você falou aí, da aprimorado e tudo mais, que pode se pensar nisso, se você não tem um transporte público de qualidade. As pessoas ficam mais de uma hora no ponto de ônibus. O ônibus quebra, o ônibus está todo destroçado ali dentro. Então, como que você vai incentivar o transporte coletivo se você não tem condições de usar esse transporte porque ele não te oferece nada de bom? Eu só citar aqui mais uma coisinha. Lá em Vitória, que eu ia há alguns meses, eu não queria nem voltar mais, lá eles têm, né, o uso, além da bicicleta, o uso daquela moto elétrica que não polui e que ela é de baixa velocidade. Você não precisa nem ter carteira de motorista, de motociclista, não precisa. Mas você tem ciclovias. Como que você vai incentivar a bicicleta, essa moto que estão vendendo aí, se você não tem ciclovia para andar? Sabe quem é que cria as ciclovias? Já, lógico, com o poder público, mas quem que constrói, quem mantém? A Vale. Seria uma boa ideia para a nossa CSN ajudar no transporte de Volta Redonda e a financiar algumas coisas daquela poluição da cidade. É um outro ponto, é uma ideia. Então, assim, a minha questão, primeiro, por trazer isso de novo, tá? E de desejar que a gente possa construir, se me permitirem ficar no conselho, da gente construir esse plano de diretor e colocá-lo para funcionar, são todas essas dificuldades. Como é que você não vai usar o carro num bairro onde não tem ônibus? No meu bairro não tem. Como é que eu posso sair de uma reunião tarde da noite para casa a pé e subir o morro?
Não dá. Então tem essas coisas também para ver. Aonde tem acesso, não dá para colocar um ônibus normal, um transporte coletivo de grande porte, um micro-ônibus. Um outro problema grande, São João Batista. As pessoas não têm como chegar a São João Batista, às vezes, com problema sério de saúde. Então é preciso pensar em micro-ônibus, na bicicleta, na motocicleta, entendeu? E em vagas, ou, que é o que vocês não defendem, eu defendo, um edifício garagem, onde as pessoas possam vir estacionar de forma organizada, mas dependendo. Se a gente tiver um transporte público legal, um transporte coletivo legal, com certeza as pessoas vão usar. Certo? Agora, como é que você usa? Não usa. Tá? A minha pergunta para você, Vicente, é a seguinte: como que você... Sim, mas você precisa construir isso. Agora, com as empresas deixando a gente numa situação complicada, não tem como. Como é que vocês pretendem, né, e a Bia também, que está trabalhando junto, mais a comissão, mais o conselho, organizar assim, a metodologia de vocês? Primeiro vocês vão olhar a questão da acessibilidade, que também é uma questão, né, que tem que ser vista. Por onde vocês pretendem começar? Obrigado. Desculpa, agora vendo você falar de pé. Muito bom, obrigado. Eu acho que o Ronaldo já respondeu parcialmente a pergunta quando ele falou do sistema, e responde a você também. Porque se você reserva, define um sistema que vai fazer circular a cidade, de modo assim assado, em função da demanda, da necessidade de circulação das pessoas e das pessoas que vêm de outras cidades para cá. E também me impressionou muito, no primeiro profundidade, o número de pessoas de fora da cidade, gente que trabalha. Assim, no que eu pude ver, podemos ver, desculpa, é no papo de 2/3, 1/3. 2/3 dos empregos gerados aqui são ocupados por pessoas que moram aqui, e 1/3, ou quase isso, está no Piraí, Piral, Almança, Piraí, enfim, então, e outros lugares. E até ele falou aí dos alojamentos, uma prova disso, até de mais distante. Então, não haveria necessidade de alojamento se não houvesse gente de fora trabalhar, essa oportunidade geradas aqui. Então, acho que a resposta dele que ele falou, o sistema, porque o sistema, como é que é o seu nome? Zé Eduardo. O sistema, se você define, grava um sistema, ele pode ter melhorias cumulativas. Quando você grava uma faixa de uso exclusivo no ônibus, eles podem ter esse problema esse sucesso. Então, acho que a gente vai trilhar esse caminho. Ele deu a resposta. Encontrar um sistema, um modelo, né, de organização da circulação do transporte coletivo, de modo a atender a cidade, as suas demandas, com distinções, porque um circular, né, mais forte, com mais capacidade, com mais horário, com ônibus maiores, vai circular em determinados pontos. Outros vão circular em situações menores, portanto, em horários diferentes, para abastecer, como ele bem citou aqui. Isso nós vamos ter que conceber. Isso acho que pode ser uma belíssima contribuição, não tenho dúvida, do plano. Resgata o rascunho dele lá. É em cima de. Ninguém vê na roda, né, Ronaldo? É cumulativo, ainda mais na cidade. Então, acho que a gente quer. Isso acho que vai acontecer, e tanto respondo a você quanto a ele no tema da unidade. O tema de como vamos fazer, nós estamos conversando, iniciando a conversa, e o que a gente pretende é recolher os dados disponíveis, o Vladimir falou aqui, disponíveis no IBGE, na Prefeitura, tentar mapear isso para ir trazendo para cá, construindo esse olhar, vou chamar de olhar diagnóstico, né? Olha só como estamos. E a partir desse compartilhamento de olhar e comentários que vocês vão enriquecer, a convivência, a experiência de vocês, né? Nesse olhar, a gente realizava aqui essa escuta para consagrar mais amplamente esse olhar interpretado pelos técnicos da Prefeitura, enriquecido pelo olhar de vocês, para a gente então ter esse diagnóstico. E daí a gente partir para a segunda etapa, que é os prognósticos e as propostas. Tendo em vista o que vimos,
o que está acontecendo, o que deve acontecer. Olha só o que a gente pode fazer. A gente não pode deixar de tratar no plano. Vai ser mais ou menos essa metodologia. E eu te disse, de 6 a 7 meses é o que a gente está prevendo para encher a paciência de vocês aí todo mês. Vamos ter polêmica aqui. Posso garantir a vocês que não vão se animar. Vamos ter informação que a turma da prefeitura está empenhada nisso, da gente poder trazer subsídio para a conversa ser produtiva. A gente sai aqui com a sensação, como eu estou saindo hoje aqui, falei, que maravilha, que conselho animado, rico, diverso, né, como deve ser, representativo, né, na medida do possível, mas fico animado, um dia de semana à tarde, encontrar uma turma comprometida em ajudar a fazer uma cidade melhor. Isso é capital social, na minha opinião. Eu acho que ele que vai ajudar a gente a errar menos. Tá? É assim que a gente vai trabalhar. Prazerzão te ver. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês e desculpe ter falado demais aí. Gente, eu queria só pedir uma ajuda para vocês, por conta do horário. Se vocês autorizarem, tá? A gente tinha que aprovar as atas. Tá? O que eu queria sugerir para ganhar tempo? Tem gente, colegas aqui que vai dar aula, eu fico preocupado quem dá aula. As nossas colegas aí, você tem compromisso depois. Qual que é a minha sugestão? Tá? A ata que a gente põe no grupo, se vocês tiverem observação a fazer, faça a crítica no grupo, bota o Maílson, Sandra da secretaria. Isso aqui eu discordo, deve ser isso. Porque vai ficar no grupo, todo mundo vê. Tá? Tem algum problema? Podemos encaminhar desse jeito? Podemos. Tá? Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês. A nossa próxima reunião é dia 9 de julho, tá, gente? 9 de julho. Tá? Aí, eu espero, gostaria muito, torcendo para que essa equipe maravilhosa aqui que vocês vão constatar pudesse estar conosco novamente, trazendo certamente com muito mais material do que eles estão colhendo muita coisa mesmo. E só gostaria de fazer um reparo, só um reparozinho, um lembrete que é importante vocês terem em mente. O que é? Nós vamos ter o plano diretor e que ficou muito acentuado aqui a questão da mobilidade. É um ponto muito forte. Tá? O plano diretor ele vai dar diretrizes. Vicente foi muito assertivo nessa questão, na direção. Mas o plano diretor ele vai albergar o plano de mobilidade. O plano de mobilidade, eu refiro depois. É ali que está a discussão, a demanda, a angústia que deve ser colocada. O plano diretor, como o Vicente falou, não é a varinha que vai resolver, ele vai indicar. Mas o plano de mobilidade é que vai apontar isso que vocês falaram. Tá? Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui então. Agradeço a presença de todos, o carinho, tá? A frequência de vocês aí. Até dia 9, se Deus quiser.